Fala família, que alegria poder estar aqui com vocês novamente. Cara, eu estou com muita saudade, mas o meu coração se alegra muito em hoje podermos ter essa possibilidade de nos juntarmos online e ser família. Isso alegra o nosso coração e eu quero que nessa noite o Espírito Santo fale ao seu coração de forma poderosa, quebrando barreiras, enigmas, e para que isso você possa crescer em Jesus. Se você puder, onde você está agora, feche os seus olhos e eu quero fazer uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado por esta noite tão especial, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, porque o Senhor tem cuidado de nós durante essa temporada tão diferente. Nós te agradecemos porque de fato, o Senhor estende a sua graça sobre as nossas vidas todos os dias e por isso nós te damos graças. Te pedimos agora que o seu Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos corações através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você puder na sua casa, dê um amém, aplauda Jesus porque Ele é bom, glória a Deus. Eu quero falar um tema hoje com vocês muito interessante que com certeza falou muito ao meu coração. Um tempo eu estava meditando sobre tudo que a gente viveu e tem vivido e esse tema saltou aos meus olhos até pela minha história. E eu quero falar hoje com vocês sobre quebrando tabus da igreja. Quebrando tabus da igreja. Eu não sei se você sabe a história um pouquinho da igreja e eu quero rapidamente trazer um pano de fundo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 18, ou acompanhe aqui mesmo na sua tela. Mateus 16, 18, a Bíblia diz o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Nós vemos então nessa passagem Jesus estipulando igreja. Jesus criando de fato a igreja que nós conhecemos. E aí surge então o conceito igreja. Eu não vou entrar, mas você pode até assistir em outras palavras na qual eu falo sobre essa palavra igreja, ou no original eclésia, eclesia. Tem uma palavra no YouTube também que você pode assistir sobre isso, que traz essa origem dessa palavra igreja. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, a Bíblia também nos diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Olha só que texto tremendo. Eu não sei como algumas pessoas desacreditam da igreja. A igreja é algo criado por Jesus, é estipulado por Ele, e Ele então nos mostra o poder e realmente o privilégio que nós podemos ter de participar da igreja. Onde eu quero chegar com isso? Um tempo para cá eu venho estudando sobre como a igreja nasceu, principalmente a igreja brasileira. Eu não sei se você sabe, mas a igreja ela surge no Brasil com um conceito muito diferente até do que nós vemos hoje. Pelo fato de ser um momento que não existia igreja, quase que a igreja ela surge, o cristianismo surge como um desbravar, no bom sentido da palavra, se é que eu posso dizer, uma violência, uma guerra mesmo. Então vem e surge a igreja batalhando, indo contra. Muitas pessoas não queriam o nascimento da igreja de Jesus na nossa nação, e a igreja desbrava, bate no peito, rasga, e nós temos até que aplaudir os pioneiros do evangelho no Brasil, porque de fato eles lutaram uma guerra violenta. E a igreja então ela surge nesse conceito e vamos ser sinceros, deu super certo, porque nós estamos aqui hoje, sendo algo que nós gostamos ou não, a igreja deu certo, porque a igreja está aqui. Porém, onde eu quero chegar é que a Bíblia já falava que quando se tratava do evangelho, seria guerra, seria realmente uma luta, seria realmente dia após dia, a gente ir para cima e fazer acontecer. Porque o nosso inimigo não fica feliz da igreja crescer, não fica feliz de a igreja alcançar nações, porém então nós vemos que essa guerra é necessária. Essa luta e essa, no bom sentido da palavra, essa violência para realmente alcançar, ela continua. Porém, aí existe uma sacada.
observando, principalmente eu que nasci dentro da igreja, cresci dentro da igreja e vivo dentro da igreja até hoje, eu acredito quase que eu gastei na igreja o mesmo tempo que eu gastei dentro de casa, basicamente. Muito tempo. E ao ver isso, eu entendo que o evangelho ele não muda, mas as estratégias são atualizadas. Aí entra aquela grande sacada. Como no começo do evangelho no Brasil foi uma guerra e hoje continua sendo uma guerra, o que muda é a estratégia de guerra. E é por isso que eu quero falar sobre alguns tabus que nós precisamos quebrar para esse tempo. Talvez para outras épocas funcionou essas situações, mas para hoje tem muitos tabus, muitas coisas que nós precisamos quebrar para que de fato a estratégia seja correta para o crescimento da igreja e a igreja continua avançando. Então eu quero falar sobre tabus que nós precisamos quebrar. E o primeiro deles é, precisamos quebrar a ideia de obrigação e gerar a ideia de privilégio. Primeira coisa que nós precisamos quebrar numa mentalidade dentro da igreja é a mentalidade de obrigação. Gente, nós estamos na igreja, nós fazemos o que fazemos, nós temos o nosso tempo com Deus, nós temos comunidade, nós temos todas as ferramentas da igreja. E isso não pode jamais cair dentro do nosso coração como uma obrigação. Isso tem que ser um privilégio. Nós precisamos quebrar essa mentalidade. Infelizmente, algumas pessoas cresceram numa mentalidade. Cara, eu preciso ir para o culto. Por quê? Porque é o culto. E eu preciso fazer. E se não fizer, não existe de fato o entendimento de privilégio para aquilo que nós estamos fazendo. Por isso, eu quero desafiar você. Não assista o nosso culto por obrigação. Assista por privilégio. Entenda de fato o que é um culto. Entenda de fato o que é igreja. E isso vai gerar no seu coração realmente um sentimento e na sua cabeça uma mentalidade de privilégio. Segunda coisa que precisamos quebrar muito rápido. Precisamos quebrar a ideia de tristeza na igreja e gerar a ideia de alegria. Cara, eu não me conformo em uma igreja que vive debaixo de tristeza. Tudo é problema, tudo é luta, tudo é... Gente, eu não consigo entender. É lógico, é óbvio que todos nós vamos ter isso, nós vamos ter lutas, dificuldades, isso é óbvio. Mas eu não acredito num evangelho, numa igreja que vive debaixo de tristeza, esse jugo de tristeza. E muitas pessoas têm confundido evangelho e com o peso que sente. Eu não consigo entender. Às vezes você tem vivido debaixo dessa tristeza e acha que isso é normal para a igreja. Para estar dentro da igreja é normal, eu preciso viver esse jugo. A Bíblia diz que o nosso jugo é suave, Jesus coloca um jugo suave, um jugo que a gente aguenta. Jamais a gente deve carregar uma cruz, uma luta nesse sentido como igreja. Então para de viver uma vida dentro do evangelho de tristeza e começa a gerar alegria. Jesus é a nossa alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que muitas pessoas não têm força no evangelho, porque não tem a alegria dele. Então carregue, quebre a mentalidade de tristeza. Ai, igreja, oh meu Deus do céu, culto. Eu para ser do evangelho eu preciso viver debaixo de tristeza. Eu não acredito nisso, eu acredito no evangelho de alegria do Senhor sendo a nossa força. Terceira mentalidade que nós precisamos quebrar, urgente, isso aqui é sério, hein? Precisamos quebrar a ideia de obediência e gerar a ideia de entendimento. Observe bem, eu não estou dizendo que dentro do evangelho e dentro da igreja precisa ter obediência. Precisa, assim como em qualquer lugar, na sociedade, na família, com os pais, com os irmãos, precisa ter obediência. Porém, eu acredito ainda acima de obediência, algo chamado entendimento. Por quê? Porque é aquela velha história. Se você sabe o porquê você está fazendo, você faz com mais facilidade. Se você entende a razão real do porquê você está fazendo, ela deixa de ser uma obediência e se torna um entendimento. Por isso, nós precisamos quebrar com urgência. Com urgência. Eu vou fazer porque eu obedeço.
Tudo bem, você pode tentar viver assim, mas eu acredito que é muito difícil uma pessoa viver bem em um ambiente que ela só está porque ela obedece, não porque ela entende. Por que eu faço uma célula? Porque a minha igreja manda, eu vou obedecer. Por que eu faço um discipulado? Porque é obrigatório, se você não fizer um discipulado, onde já se viu? Cara, quebra essa mentalidade. Isso é um tabu gigantesco. E gera uma mentalidade. Eu faço célula porque eu entendo que a célula é uma ferramenta para alcançar pessoas e eu tenho, como um bom cristão, levar pessoas para o evangelho. Eu faço discipulado porque Jesus deixou isso como uma grande estratégia do evangelho avançar e continuar. Eu vou aos cultos, não é por uma obrigação, não é porque, oh meu Deus, mas é porque eu entendo que é o momento meu e Deus de conectar com a comunidade, com a família, ao Senhor Jesus. É entendimento. Então eu quero incentivar, pare com a mentalidade apenas de obedecer e entenda o que Deus tem direcionado para a sua vida. Quarto tabu que eu quero quebrar com você nessa noite: quebre a ideia de religião e gere a ideia de missão. Para com isso. E quando eu falo religião, não é que eu sou contra. Isso, a religião é normal e existe. A galera vai contra isso, mas existe. Agora, a grande sacada é, eu não faço por uma religião, eu faço por uma missão. Eu não faço porque a minha religião exige que eu faça as coisas dentro da igreja, que eu vou aos cultos, que eu levanto as mãos no louvor. A minha religião é assim. Não. Faça porque você tem propósito, porque você tem missão. Eu faço isso porque eu faço parte. Seja pertencente. Seja pertencente. Eu estou muito feliz porque muitas pessoas de outras igrejas estão nos assistindo durante essa temporada. Eu quero dizer para você, cara, faça isso na sua igreja por missão. Vista a camisa, sabe? Entra no jogo. Faça parte, diga isso é meu, tenha orgulho, no bom sentido da palavra, daquilo que você vive. Quebre esse tabu de religião e entenda a sua missão. Quinta coisa que precisamos quebrar a ideia de costume e precisamos gerar a ideia de cultura. Depois que você começa a gerar esses conceitos no seu coração de missão, de propósito, de entendimento, ele deixa de ser costume. Você já viu a galera que faz por costume, nem sabe por que está falando, nem sabe o que é que significa, mas tá lá. A pessoa não entende, então ela faz por costume. Não faça por costume, faça por cultura. Cultura você se entende, cultura, se você estudar cultura brasileira, você vai puxando na raiz, o porquê na nossa nação é do jeito que é. Não é costume, é cultura. Então você vai cultuar o Senhor por cultura. Sexta coisa que precisamos quebrar urgente. Cara, isso aqui é legal. Precisamos quebrar a ideia de que é imutável e precisamos gerar a ideia de evolução. Eu não estou dizendo que o evangelho vai mudar, não é isso. O evangelho é a pessoa de Jesus e a sua história de sacrifício por nós. Isso não muda. O que muda é que o evangelho, ele evolui, ele avança. Como nós falamos, as estratégias mudam. Então, tipo assim, cara, desencana, entendeu? Desencana de você viver uma igreja que nunca vai mudar. Entenda bem, igreja é organismo vivo. É igual o seu corpo, pensa o seu corpo, tanto é que a Bíblia relaciona a igreja com membros, corpo, é vivo. Como que você fala para o seu corpo? Daqui pro resto da minha vida, corpo, você tem que ser exatamente como você nasceu. Que igreja que cresce com isso, gente? Que igreja cresce quando era um bebê, fala, eu quero ser um bebê pro resto da minha vida? É organismo vivo. Então quebra a ideia de que a igreja, a visão, a forma de trabalhar é imutável. Não é imutável, gente. Nada é imutável. O que a gente tem que entender é que a igreja e o evangelho, ele vai se atualizando e vai adaptando para alcançar povos e pessoas diferentes. Sétima coisa que nós precisamos quebrar. Olha bem para mim e receba isso agora. Quebre a ideia de jogar na defesa e jogue também no ataque. Cara, chegou a hora do Brasil. Chegou a hora de a igreja parar de viver na defesa. Eu não tô, quando eu estou falando um e o outro, eu não estou desqualificando o que eu estou dizendo. Mas eu estou ressaltando outras culturas. Cara, eu não acredito numa igreja que é só atacada, que só vive na defesa.
Tudo é demônio, tudo é demônio, tudo é demônio. Entenda bem, nós vemos na palavra de Deus que sim, nós precisamos resistir ao diabo, mas nós precisamos submeter a Deus. Nós precisamos jogar na defesa, mas nós precisamos atacar também. Poxa, que hora que vai chegar a hora da igreja? Tudo é demônio, o demônio está vencendo, o demônio fez aquilo. Tem pessoas que eu acho engraçado, que ela ressalta mais o que o demônio está fazendo do que o que Jesus está fazendo na vida dela. Então, cara, vamos quebrar essa cultura. Vamos quebrar essa mentalidade de que, cara, tudo nós estamos sofrendo, tudo, olha... Gente, peraí, eu acredito no ataque do inimigo, nós precisamos resistir ao diabo, e ele vai fugir, mas também nós precisamos submeter a Deus, e o nosso Deus é um Deus de vitória, o nosso Deus é um Deus guerreiro, o nosso Deus é um Deus que nos leva a outros patamares. Sim, resistiremos ao diabo, porém, vamos atacar, vamos ganhar pessoas para Jesus, vamos ganhar a nossa cidade. Chega de dizer que a nossa cidade é de Satanás, nossa cidade é de Jesus. Vamos atacar, vamos avançar, vamos crescer, e você vai ver como muita coisa na sua vida vai mudar. Oitava coisa, precisamos quebrar a ideia de que o líder é responsável, e precisamos gerar a ideia de que todos temos parcela. Quando a igreja vem para o Brasil, como eu disse no começo, eram pessoas isoladas. De fato, os líderes tinham que sumir tudo, não tinha ninguém. Começo de uma igreja, realmente, o pastor está sozinho. Porém, com o tempo passando, nós precisamos entender que o líder não é o único responsável. O líder tem uma parcela. Você como membro, você como apenas uma pessoa que frequenta, você como uma pessoa fiel há muitos anos ou pouco tempo, você também tem uma parcela. Igreja não é um líder, igreja são membros. Às vezes nós temos de fato pessoas que representam a cabeça, o olho, o ouvido, o coração, mas às vezes nós temos pessoas que representam um dedo. Eu garanto para você que se eu falasse arranca um dedinho, você não vai querer, e por mais que você fale, eu não uso tanto, mas você não vai querer, porque o completo está no corpo e nos membros. Por isso, líderes não têm a responsabilidade apenas. O corpo de Cristo, sim, tem toda a responsabilidade. Nona mentalidade que precisamos quebrar e tabus. Precisamos quebrar a ideia de que pessoas são máquinas e precisamos gerar a ideia de que pessoas são pessoas. E quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo, líderes, não ache que os seus liderados são máquinas. Eles são pessoas. Mas eu quero dizer também, liderados, não olhe para os seus líderes como máquinas. Cara, todo mundo tem um dia mau, a Bíblia já fala sobre isso. Todo mundo tem dia que não vai. Todo mundo tem dia que precisa de uma palavra. Todo mundo precisa de um dia, de um amigo. Para de olhar para as pessoas como máquinas. Líderes, cara, os seus liderados vão ter dias difíceis, que você não vai poder delegar nada, você vai ter que falar, cara, vem aqui, tem um ombro amigo, vamos junto. Mas liderados, vocês também precisam olhar para os seus líderes e entender, cara, o meu pastor tem vida, o meu pastor tem sentimentos, o meu pastor é humano, o meu líder é assim, o meu líder erra. Gente, todos erramos. Por isso, pessoas são pessoas, não são máquinas. 10º e último tabu que eu quero quebrar com você hoje. Precisamos quebrar a ideia de que igreja trabalha no improviso. Precisamos gerar a ideia de que igreja tem que trabalhar na excelência. Acabou o tempo de olhar para a igreja e falar, cara, a igreja é a pior. A igreja tem a pior estrutura, pior pessoas, pior situação, piores dias, piores... Já foi a época de olhar para a igreja e pensar assim, a igreja, vamos fazer uma coisinha, vamos ver o que dá. Acabou com essa mentalidade. O reino de Cristo é excelência. E é por isso que nós precisamos gerar a mentalidade de que igreja para de trabalhar no improviso. E comece a trabalhar agora através da excelência. Porque é na excelência e na qualidade que nós vamos gerar a quantidade, tocando vidas, famílias para Jesus e gerando o propósito individual. Eu espero que você grave essa mensagem no seu coração, viva fielmente cada palavra e eu garanto,
igreja vai saltar o seu coração de forma diferente a partir de agora. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até semana que vem.